A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui dando continuidade à escola bíblica, né? Te agradeço por você estar aí nos acompanhando no nosso canal no YouTube. E nesta oportunidade vamos falar aqui acerca da quarta lição do terceiro trimestre da escola bíblica. Usando a revista da CPAD, tem um tema muito sugestivo, muito interessante: a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. Sempre lembrando que este terceiro trimestre do ano de 2017 tem a finalidade de trazer substâncias, elementos, conceitos, definições bastante claras dentro da Bíblia Sagrada acerca da fé que agrade ao Criador, que agrade ao Deus de Israel. Já falamos em outras aulas sobre a inspiração divina e a autoridade das Escrituras. Também falamos sobre o monoteísmo, refutando aqui em contrapartida ao politeísmo, que é a crença em vários deuses. E dentro do monoteísmo nós também já temos aulas aí falando acerca da Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nesta quarta lição nós vamos falar sobre um assunto teológico de fundamental importância para o cristão, para aquele que deseja agradar ao Deus dos céus, quer ter um conhecimento mais consubstancial, aleluias, sobre a verdadeira, ou melhor, a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto áureo em apreço é João capítulo 14 e verso de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a porta de entrada pela fé para a salvação de todo e qualquer ser humano sobre a face desta terra. Esta é, repito, a única porta de entrada de salvação para todo e qualquer ser humano sobre a face desta terra. Quer seja, aleluias, em qualquer continente, em qualquer localidade e em qualquer época sobre a face desta terra, a única porta é o Senhor e Salvador Jesus. Vamos nesta aula de número 4 falar sobre a identidade, sobre perfil do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre lembrando que a Trindade Santa é constituída ou composta pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo, coexistindo de forma eterna em princípios e em valores imutáveis, em atributos que só podem ser dados à deidade, a um ser supremo. Por isso a Trindade Santa, protagonizando o Deus Pai, as ações que permeiam a trajetória da humanidade, bem como a trajetória da nação escolhida, das entranhas de Abraão, bem como também todas as ações através dos servos de Deus, como Moisés, como os profetas Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, entre outros. Deus protagonizando a história no Antigo Testamento, mas sempre deixando bastante claro a existência, sempre deixando muito claro a permanência ou a coexistência da Trindade, em diálogos como façamos o homem, em circunstâncias como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, dando capacidade ao homem, em situações de formas teofânicas, aparições de Deus, aparições, aleluias, do Filho na manifestação teofânica espiritual no Antigo Testamento, e também os tipos de Cristos que prefiguraram, que permearam todo o Antigo Testamento. E é claro, a consumação quando em Belém Efrata nasce pelo poder do Espírito Santo. Deus, aleluias, traz à existência aquilo que era o Verbo que se fez carne e no ventre de uma virgem chamada Maria,
concebida pelo poder do Espírito Santo, nasce o menino, a criança, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então, quando nós olhamos aqui, partindo aqui para o primeiro princípio, o primeiro ponto desta lição, nós vemos uma das identidades em João capítulo 14, 6 de Jesus, é a identidade do Cordeiro, a identidade do Salvador, a identidade do caminho proposto por quem? Justamente pela Trindade, pois a Trindade, aleluias, na sua pré-existência eterna, havia proposto no seu coração um resgate. Resgate para quem? Para a humanidade, para todo aquele que crer no sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e todos os sacrifícios e holocaustos apontados anteriormente do sacrifício de Jesus, aleluias, pela fé dessas pessoas, criam que estes sacrifícios e holocaustos iriam, aleluia, levar Deus a perdoar ou a pagar os seus pecados, confiando no sacrifício perfeito que viria então na plenitude dos tempos, que justamente é o sacrifício de Jesus, como o Cordeiro, como João Batista vaticinou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluias. Outras faces da identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus. A sua identidade caracteriza por ser um Deus eterno. Dentro da Santíssima Trindade, Deus Filho Jesus Cristo, o Senhor, Ele é Deus. Jesus disse bem claro: portanto, eu e o Pai somos um. Está lá em João, capítulo 5, verso 17 e verso de número 18. Também, quando nós olhamos para o Evangelho de João 14 a seguir, nós vamos ver os discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus se identifica como Pai, no sentido de Deus, no sentido dos mesmos atributos de eternidade, de amor, de compaixão, de perdão, de pré-existência, né? De capacidade, de poderio e de poder, de glória e em majestade. Então ele se identifica como Deus, trazendo estas características para si. Nós vemos a deidade, né, de Cristo Jesus. O nome Cristo, a sua identidade significa, né, a palavra Cristo, ungido. Ungido num seguinte propósito, ungido em um seguinte chamado, capacitado para tal atributo, para tal condição, capacitado para tal finalidade, que era justamente o projeto divino da Trindade de resgate do homem. Então, o ungido é o eleito, é aquele que está proposto a cumprir um chamado, não ungido na questão de ser criado, ou ser criatura, ou estar sendo considerado abaixo do Deus Pai, ou abaixo do Espírito Santo. Não, a capacidade da Trindade e os elementos que assim compõe a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são idênticos, iguais na sua capacidade, no seu poderio e na sua forma, distintos em três pessoas. Então, quando nós olhamos então para o nome ungido, está fazendo uma referência direta a um chamado, um propósito, a uma finalidade de resgate, de redenção ao ser humano. Quando eu olho também para a palavra o Filho de Deus, bem como Jesus, sim, é o Filho de Deus, mas Jesus também é Deus. Não se pode, aleluia, olhar somente para Jesus como o Filho de Deus, mas nós devemos entender que Jesus é Deus. Por consequente, participar da Trindade, ser um elemento fundamental da Trindade e deter todo o poder nos céus, na terra e no universo, e todas as coisas que existem só existem pelo poder da sua palavra. Quando nós olhamos então para a palavra unigênito, nós logo entendemos
outra identidade. Este unigênito está significando não a questão simplesmente de único, mas a questão principal, que é possuir o DNA e as mesmas características do Deus Pai e as mesmas características na sua identidade, aleluias, na sua essência, correto? Da eternidade, da imutabilidade, aleluia, da pré-existência e de ter todo o domínio em todos os aspectos, aleluias, sobre o universo, céus e terra, sobre o tempo, aleluias. Quando nós olhamos então para uma outra questão que é muito interessante, nós logo vemos Jesus, o verbo de Deus, né? Evangelho de João, capítulo 1. Quando nós observamos Jesus é o verbo de Deus, está fazendo um relacionamento aqui sobre a eternidade, uma relação que a Trindade possui na eternidade, e este relacionamento aponta para o verbo, ou seja, o diálogo, a comunhão que ambos têm um para com o outro, e também de igual forma a sua igualdade e intimidade, ou seja, a Trindade num relacionamento íntimo, identificando também um plano, identificando neste verbo um plano, identificando neste verbo um projeto, identificando neste verbo uma estratégia da Trindade para com uma busca, não é? Como já mencionamos anteriormente, que busca era esta? A busca pelo resgate, a busca pela salvação, a busca por conceder a mim e a você, a todo aquele que nele crer, a salvação pela fé, crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Reações contrárias à divindade de Jesus. Nós observamos que dentro da cultura judaica, né, a cultura judaica aguardava a promessa do ungido, do Messias, do libertador. Mas eles tinham seus olhos focados para a situação terrena pela qual o Império Romano dominava e exercitava com um punho de ferro, exercitava com mão muito forte, rígida, uma dura lei sobre todas as nações que eles dominavam, o Império Romano. E os judeus aguardavam um Messias e um libertador que fosse como um Davi, libertasse das nações vizinhas e pelejasse as suas guerras, e fosse um rei que desse paz e prosperidade simplesmente terrena. Mas vem Jesus Cristo numa família pobre, uma família humilde, numa família bem recatada, na cidade de Belém. Nasce o Salvador, e quando ele é apresentado no decorrer do tempo, no período em que a lei mandava, se oferece apenas 2 rolas por conta da condição financeira muito precária desta família. Jesus vem em uma família humilde. Eu entendo que com isso muitas pessoas nos dias de hoje, quando olham para as circunstâncias terrenas ou para uma situação financeira que não é tão abastada, possam pensar que Deus não possa habitar dentro de lares e casas onde a humildade, a situação financeira não é tão elevada, considerado aí pelas pessoas, pela sociedade, como uma família rica e abastada. Mas Jesus sim participa, Jesus sim faz presente em lugares, em situações de humildade, até mesmo de uma determinada pobreza, mas sempre lembrando que aonde Jesus, aleluia, encontra uma porta para fazer morada dentro de uma casa, de uma família ou de um coração, mesmo se as situações forem precárias, Deus irá suprir todas as necessidades, porque assim foi com Jesus na família de José e de Maria, dos seus irmãos, e assim por diante, suprindo as suas necessidades, então suprirá a minha e suprirá as suas necessidades. Interessante, queridos, que olhando então para a religião monoteísta que os judeus possuíam e possuem, acreditam na crença do Deus Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, mas recusam a deidade de Jesus quando ele se apresenta dizendo que estava se cumprindo, lendo nas sinagogas aquilo que Isaías vaticinara sobre a sua vinda, né? Que estava se cumprindo. Então intentam apedrejá-los, recusa, aleluia, aceitar o Messias, o enviado, porque Jesus veio, aleluia, não para libertar a nação
dos judeus de uma opressão simplesmente dos romanos, mas veio para libertar os judeus, bem como todas as nações gentílicas, das garras do pecado, das garras de Satanás, das garras da carne que está tendenciosa ao pecado por conta da queda da humanidade lá nos nossos, aleluia, antepassados chamados Adão e Eva. E eles não conseguem olhar para a deidade de Jesus, e muitos até os dias de hoje, como nós sabemos, não aceitam a deidade, aceitam que Jesus foi um aleluia, precursor, propagador das verdades, que amava o pobre, que executou sinais, milagres e prodígios, como outros profetas anteriores a ele, enviados por Deus, mas não aceitam o senhorio de Jesus, e muito menos os gentios. Como nos dias de hoje nós vemos que muitos gentios, a sociedade, o mundo, aqueles que muitas das vezes até têm a sua crença pautada no monoteísmo, mas não classificam Jesus como o único e suficiente Salvador, e agregam na sua vida espiritual, na sua fé e na sua religião inúmeros pseudo-deuses intercessores, como Maria, como Oxalá, e assim tantas outras religiões que nós poderíamos citar aqui, né? São Judas, São Benedito e assim por diante, tantas outras denominações que profetizam fé em tantos outros seres que eles consideram como intercessores capazes de rogar ao Deus Criador uma determinada bênção, e até recebem muitas dádivas, mas quero te lembrar que por receber uma dádiva não significa que esta dádiva está sendo concedida pelo Deus Criador dos céus e da terra, porque o inimigo tem poder de trabalhar de forma sobrenatural e executar até aos olhos humanos coisas maravilhosas, mas a fonte que vem essas situações não vem do trono da graça e do poder divino, porque Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Cuidado, aleluia. Partindo aqui para características então humanas, como nós que somos amantes da palavra de Deus, sabemos que, aleluia, Jesus fora concebido pelo poder do Espírito Santo e gerado em um ventre, aleluia, de uma mulher chamada Maria, virgem até aquele presente momento, e Jesus nasce de um nascimento virginal em uma manjedoura, um estábulo, aleluia, sendo 100% homem também. Por quê? Pelo pecado, o pecado entrou, aleluia, na terra, na humanidade, por um casal, por um homem chamado Adão e Eva. E para que se cumprisse a justiça de Deus, haveria a necessidade de por um outro Adão, este Adão perfeito, apontando para Cristo Jesus. Então assume, aleluia, toma sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, assume toda a culpa, e aquela cruz que até então era para um salteador, um bandido chamado Barrabás, Jesus assume aquela cruz por conta de N circunstâncias, inveja dos sacerdotes, inveja dos fariseus, dos saduceus e dos essênios, crenças religiosas da época, por inveja, por não aceitar o senhorio e o chamado do ungido, por não se entregarem, aleluia, pela fé, com convicção de que Deus estava presente na figura do Filho, na deidade, na eternidade, na pré-existência, no todo o seu poderio para resgatar o homem. Eles recusam, e Jesus diz que todo aquele que o aceitar tem o poder de ser chamado filho do Deus vivo. Passa aproximadamente 33 anos sobre a face desta terra, teve uma família, trabalhou, exerceu função de carpintaria com seu pai adotivo José, registrado na linhagem, aleluia, de Judá, como a lei havia vaticinado os profetas do Antigo Testamento. Cumpre o seu chamado e a partir de então é assunto aos céus e recebe novamente do Deus Pai toda a sua glória, toda a sua majestade que ele tinha, aleluias, antes mesmo que o mundo viesse a existir, aleluia, ocupando hoje a destra do Deus Todo-Poderoso, pelo qual exerce também a função dentro do período da graça de ser sumo sacerdote, rogando e intercedendo por mim e por você.
Conclusão: nesta aula, somente pela fé e por intermédio da revelação de Deus, se é possível chegar ao entendimento da sua identidade. Cristo, o ungido. Cristo, o chamado a um propósito dentro da Trindade em resgate do homem. Cristo, o Cordeiro, aquele que, aleluia, perdoa, aquele que lava a minha, tua vida espiritual, que perdoa todo o pecado pela fé no seu sacrifício. Cristo, 100% homem, havia um propósito para isto, para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Cristo, o sacerdote eterno, aquele que intercede por mim e por você no período da graça. Cristo, o juiz e Senhor, que irá julgar todas as tribos, línguas e nações em um determinado período. Cristo, o Senhor, o Deus participante da Trindade, que domina todas as coisas, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, com seus atributos de honra, de glória, de majestade, que ama a minha e ama a tua vida.